E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Rola 7 da noite, 18h45 já começa a transmissão e tem o pré-jogo do ESPN FC e o pós-jogo no Linha de Passe. Tudo de Universidade Católica e Flamengo. Você acompanha conosco aqui nos canais esportivos do Grupo Disney, na ESPN e também no Star Plus. Flamengo que tem 2 vitórias, tenta a terceira nessa fase de grupos da Libertadores e o William Arão fala no F360. Mais um jogo difícil, um jogo importantíssimo. 3 pontos aí já encaminha e nos dá uma tranquilidade muito grande para a sequência, né, da Libertadores. Então a gente pôde treinar, corrigimos algumas coisas, esperamos apresentar um bom futebol e fazer logicamente os 3 pontos para que a gente já possa encaminhar essa classificação. Temos uma provável escalação do time comandado pelo técnico Paulo Souza, já com uma dúvida no gol. Será que vai o Santos ou vai o Hugo? Dúvida boa. Dúvida boa, Tinha né? um tempo que essa dúvida não era legal, não. Mas... Hoje o Hugo é o titular. É? Mas nas Copas, será que não muda? Tem sido titular. Vamos ver. William Arão, Pablo, Felipe Luiz. Lembrando que o Davi Luiz foi liberado, né, para resolver problemas particulares, né? Aí o Isla para a alegria de Paquita Rubro-Negra. Thiago Maia, João Gomes e Lázaro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol é o provável Flamengo para enfrentar a Católica. E é um Flamengo que, é bom lembrar, ou não tão bom, para o torcedor rubro-negro, vem de derrota no Campeonato Brasileiro. Rafa Marques, seria uma resposta voltar a vencer hoje pela Libertadores ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É curioso isso, né, Abel? Porque, na verdade, tem a ver, porque o torcedor sempre espera a resposta no jogo seguinte, independentemente da competição, mas é porque, normalmente, né, o juízo de valor na comparação entre as duas competições é invertido, né? O time tem tropeços na Libertadores, regularmente, normal, historicamente sempre foi isso, e aí se recupera jogando contra uma equipe um pouco mais fraca no Campeonato Brasileiro. O Flamengo encontra mais dificuldades no Campeonato Brasileiro do que na Libertadores. A chave do Flamengo é fácil, o Flamengo é disparado o melhor time. Eu disse até quando saiu o sorteio que o Flamengo tem totais condições de ser o time de melhor campanha, brigando ali com o Palmeiras, quem vai ter aquela chamada vantagem, né, até a semifinal de jogar a segunda partida em casa. E talvez seja hoje o jogo menos fácil da fase de grupos, porque é contra o segundo melhor time, que é a Católica, e na casa da Católica. Eu acho que isso traz contornos de dificuldade um pouco maior para o Flamengo para essa partida. Mas, no geral, esse time que nós vimos há pouco é suficientemente capaz de vencer o jogo. E sobre o gol, percebam uma coisa que eu acho que ajuda a elucidar, a clarear a discussão aqui no F360. Quando o Santos foi contratado, dias depois pintou a viagem para o Peru, para o jogo contra o Sport Cristal. E ele viajou. O Flamengo foi com 4 goleiros, 3 deles ficaram no banco de reservas. O Santos não jogou, mas ficou no banco, já sentindo o clima de Libertadores. Desde que ele chegou ao Flamengo, ele fez uma partida. Contra quem? Contra o Tajeres, de Córdoba, no Maracanã. Ou seja, o jogo da Libertadores. É correto raciocinar, não sei se tem uma relação direta com essa história de um ser goleiro do Campeonato Brasileiro e o outro ser goleiro da Libertadores, mas por uma questão de lógica, é correto raciocinar que o Santos será o goleiro hoje, logo mais à noite, contra a Universidade Católica. E tem que ser. O Santos é melhor do que o Hugo, foi contratado para ser o goleiro titular, e como o Flamengo tem na Libertadores, como sempre, a sua meta principal, é absolutamente plausível que coloque em campo o seu melhor goleiro. Eu acho que o Breler discorda. Ou estou enganado? Discordo do nosso nobre Rafa. Você discorda? Para mim, o Hugo é o titular e o Hugo só vai criar casca se tiver jogos desse tipo. Jogar fora na Libertadores, sentir o que é a competição. Então, por mais que é um luxo para o Flamengo ter um grande goleiro como o Santos na reserva. Mas, para mim, para o treinador, é um custo também, até diante do grupo, barrar um goleiro que vem bem e um goleiro jovem. Um goleiro que o Flamengo pode ter retorno não só técnico, mas financeiro com ele. Então, eu vejo que é o momento do Hugo. O Hugo já tem 23 anos
e encontrou um treinador que confia nele, uma comissão técnica que tem o elogiado, que tem feito o Hugo evoluir, sobretudo no jogo com os pés. Ainda, é claro, não passa a segurança que o Diego passava nos bons tempos, né, quando estava 100% em forma física. Mas é um goleiro que tem condições de assumir e vestir de vez essa camisa de titular, e acredito que é coerente da parte do Paulo Souza mantê-lo como titular, independentemente da competição. No lugar do Paulo Souza, eu manteria o Hugo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Mas e se houvesse um rodízio? Acontece bastante na Europa, né? Às vezes um goleiro joga nas Copas, o outro joga na Liga, ali nos pontos corridos. O Brasil acho que não costuma acontecer muito. Ficariam os dois insatisfeitos? Essa Será, questão, professor? então, Dá para pensar nessa hipótese? Sabe, isso é uma coisa que eu ia colocar antes de tudo. Precisa ficar claro para os goleiros. Os goleiros não podem ter essa dúvida que a gente tem aqui. Será que o critério é o critério do goleiro da Copa e do goleiro do campeonato? Ou será que o critério Ou estão sendo testados a cada jogo? A primeira coisa é avisar os goleiros, para eles estarem à vontade dentro dos critérios. Eu acho todo critério válido. Depende do momento, depende de com quem você trabalha, depende da cabeça do treinador. Essa questão envolvendo o goleiro sempre existirá. E não é só por contratação, não. É a questão do cara que saiu por contusão, aí quando ele volta o reserva está bem. Toda hora a gente está discutindo isso aqui no futebol. Então pega essa batata quente aí, professor. Pra você joga o Hugo, joga o Santos ou faz rodízio? Eu manteria o Hugo, porque se eu fosse técnico, o meu critério era trabalhar com quem está melhor na posição. Agora, entendo perfeitamente que outros pensem diferente. Na Europa, os técnicos pensam diferente. Lá tem muito claro o goleiro do campeonato e o goleiro das Copas. Para você, o Hugo está melhor. Para mim, o Hugo, nesse momento, não merece sair do time. O Santos jogou pouco, né? Diga, Rafa. Fez um jogo. O Santos fez um jogo, gente. Não dá para dizer com toda certeza que o Hugo tá melhor. O Hugo tem mais jogos. O Hugo vem jogando bem, mas já falhou 2 vezes nessa temporada. É bom deixar claro. Em uma delas no Fla-Flu, disputado no Campeonato Carioca, que não era o Fla-Flu decisivo, mas ele falhou. Ele é um goleiro, sim, promissor ainda, é em formação, tem deficiências na sua formação claríssimas. Ele é aquele goleiro que a gente dizia aqui no Rio de Janeiro, que é o goleiro da pelada, né? Ele vai em todas. O reflexo do Hugo é absurdo. Ele tem um ótimo tempo de bola. Debaixo das traves ele é fantástico. Mas ele tem problema com os pés, ele tem problema... o goleiro não é obrigado a saber jogar com os pés. Não, mas também não pode ser completamente nulo, né? Sem nenhum tipo de potencial de contribuição com os pés. Alguma coisa ele tem que saber. O tempo de bola para saída do gol dele ainda é ruim, ele tem problemas na formação. Ele é um goleiro que claramente teve o seu talento sugado e utilizado nos times que ele jogou na base. Mas ele cresceu e se profissionalizou com algumas deficiências, algumas falhas que são muito nítidas. O Santos é mais completo e só jogou um jogo. E detalhe, com ele em campo, o Flamengo ganhou também a saída com os pés na partida contra o Tadjeres. Quando raramente o Tadjeres avançava as linhas, o Santos foi mais um jogador a participar da construção. O Flamengo começou a jogar bem, recuperar um pouco da sua qualidade naquela partida com o Santos no gol. É só um contraponto, porque ele só fez o jogo. Gostaria de te ouvir também, Gustavo. Eu estou pensando aqui, é uma questão delicada, que eu acho que o técnico tem que ter personalidade e talvez, acho que a nossa cultura futebolística não esteja tão habituada ao rodízio. Sim. Se ele vai fazer, penso eu, mais ou menos como o professor falou, deixa claro, olha lá, você vai jogar as Copas, você vai jogar... Porque sabe o que eu estou pensando? Por que eu falei que é delicado? Eu estou imaginando que qualquer decisão ali, ou quase todas, alguém vai ficar de biquinho. Mais um motivo para avisar as regras do jogo. Vamos lá. Jogar joga o Hugo. Pode ser que o Santos, sair do Atlético Paranaense, de vez em quando estou na seleção brasileira, era titular, os caras me trazem para cá para ficar no banco. Se ele põe o Santos, o Hugo, mas quando eu melhorei, estou jogando bem, tarará, os caras me tiram. O cara não pode titubear ali não, o que você acha? Direto, na lata, eu colocaria o Santos para jogar. O Santos é melhor do que o Hugo. O Santos hoje, na lista da seleção brasileira, ele é o 5º na lista da seleção brasileira. É o 5º? É. Alisson, Ederson, o Everton... Everson, do Galo. O Everson do Galo também. Ele é o 5º. O Santos é melhor do que o Hugo. Talvez o Hugo, daqui a alguns anos, se torne melhor do que o Santos. Hoje não é. Por mais que ele esteja jogando bem. Eu acho que qual é o parâmetro de avaliação para o Santos no Flamengo? É um jogo só, então não há.
Eu olho, o meu parâmetro de avaliação é o Santos. Então, mas justamente por Carreira, isso o goleiro. Hugo não está na frente. Se o Hugo tem mais jogos recentes bons, o outro tem um jogo só, Mas ele foi contratado então não agora. é por causa do jogo. Mas ele foi contratado agora. Não, Ele foi ele- contratado porque é melhor do que o Hugo. Não, concordo, senão ele não chegaria. Sim. Mas eu acho uma baita injustiça tirar a camisa do cara. Eu não no acho. momento que ele está bem. Eu não acho, porque se há um outro jogador que chegou agora no clube, foi contratado, e na avaliação da pessoa que escala é melhor, eu não vejo Então, mas injustiça. aí entra no... Né, o potencial dele é melhor, Não, o que mas ele fez no Atlético é a única melhor. Mas a gente sabe critério, o né? que é o Santos, quem é o Santos. Não, eu concordo que o Santos talvez seja mais completo. Um goleiro até mais experiente também. Mas pelo que vem demonstrando, será que essa diferença é suficiente para barrar um goleiro que está bem? Não, eu entendo. Esse é o entendo. ponto que na cabeça Claro, do Paulo claro, Souza claro. deve passar. E até para... Por isso que há dúvida, né? E assim, se o Sabe o que Hugo... eu acho que o que o Gustavo está querendo dizer, que eu entendo e concordo, e talvez o Rafa tenha dito algo semelhante, que não se deve avaliar o Santos pela carreira dele no Flamengo, que tem um jogo. Claro, Deve-se claro. avaliar o Santos pelo goleiro que ele é, pelo que ele fez no Atlético Paranaense, e por isso chegou ao Flamengo. Agora, quem está lá dentro... Por Tem exemplo, dia a você, dia, né? Lógico. tem gente que acha o Hugo melhor, ou com Isso. mais potencial. Tarará. deixar O Gustavo acha o Santos melhor. Agora, muitas vezes não é nem o técnico, às vezes é o preparador de goleiros, o treinador de goleiros que acaba decidindo ou influenciando. Sim. E sobre o rodízio, né? Eu Foi acho que trazido vale... pelo Paulo Souza, hein? Como? O treinador de goleiros é da comissão do Paulo Souza. Ele Isso, trouxe claro. o treinador de goleiros e quando esse profissional chegou, ele fez elogios ao Hugo Souza, disse que era um diamante a ser lapidado. Foi uma matéria até na Flá TV. Muita gente surfou nessa onda. O Flamengo finalmente vai ter um treinador de goleiros que vai ter um olhar de preparação, de qualificação, de potencialização em cima do Hugo Souza. Agora ele vai voar. E eu também acho que vai. Acho que no futuro ele vai ser um goleiro tecnicamente mais completo do que o Santos, se ele continuar nessa toada. Mas é aquilo que o Hoffman falou e eu compactuo dessa opinião. Hoje não é. Gente, hoje é dia 28 de abril. O Santos tem 27 dias em que foi anunciado como goleiro do Flamengo. Então, assim, não daria para comparar em relação ao Flamengo um e o outro. Agora, o Flamengo não gastou 15 milhões de reais para trazer um goleiro no momento em que os dois eram criticados asperamente porque não transmitiam confiança, segurança ao time para ficar no banco o tempo todo. Por isso o Santos vai acabar pegando essa vaga, senão hoje, no curto espaço de tempo. Diga. Sobre rodízio. Eu acho que vale explicar como que funciona, já que o técnico do Flamengo é europeu, acho que vale explicar como funciona na Europa essa questão do rodízio de goleiros para campeonato e Copa. Não existe rodízio de goleiro, vou pegar a Espanha como exemplo, em La Liga e Champions. Aí é o mesmo goleiro que joga. Existe rodízio de goleiro no campeonato nacional e na Copa Nacional. Ou se eventualmente um time joga o campeonato nacional e o segundo ou terceiro torneio continental. Liga Europa já teve, não Na teve? competição Esse é o claramente exemplo. Se não secundária. me engano, teve Esse é uma o exemplo. final. Foi uma final de Sim, Liga sim, Europa? sim. O Vila Real mesmo, na Vila temporada Real. passada, tinha o Rulli, que hoje é o titular absoluto, que joga em La Liga e na Champions League. Na temporada passada, ele era o goleiro titular da Europa League, quando eles conquistam a Europa League. Então, assim, o padrão de trabalho, de rodízio de goleiro na Europa é assim. O seu time vai jogar Champions, Campeonato Nacional e Copa Nacional. O treinador entende que vai rodar os goleiros. O goleiro titular joga o Campeonato Nacional e a Champions. O goleiro reserva joga a Copa Nacional. Seu time vai jogar Europa League, Campeonato Nacional e a Copa Nacional. Opa, aí eu rodo meu goleiro uma competição a mais. Eventualmente pode jogar também o reserva, a Europa League e a Copa Nacional, e o titular joga no Campeonato Nacional. Não é uma regra, mas é algo comum. Acontece. Quando há um rodízio um pouco maior, gera problema. Qual é o problema do momento? Paris Saint-Germain, que tinha o Keylor Navas, contratou o Donnarumma, o Pochettino tentou fazer um rodízio maior, rodando esses goleiros na Champions e no campeonato, cada um jogava um pouco. Hoje é uma das crises internas do Paris Saint-Germain, os dois já reclamaram.
que pode virar, de repente, tomara que não, né? Mas aí, uma aí crise tem no aquela Flamengo. coisa. Completa rapidinho, professor, para a gente Eu acho falar que do ataque. o goleiro tem aquela coisa do estereótipo, entendeu? Você olha para o cara, não gostam do cara. O Keylor Navas é um exemplo disso. O Keylor Navas é um campeoníssimo fora. Estão sempre questionando o Keylor Navas em todo lugar que ele vai. Tem muito a ver com a nacionalidade. Então, isso aí é um eu tenho preconceito medo. com a nacionalidade. Eu tenho medo que tenha essa síndrome também. Não, é jovem, o Hugo, tudo bem, mas eu acho que ninguém tem que ser punido de cara, entendeu? Se o cara, o Santos, acho que foi uma ótima contratação, o Flamengo precisava de goleiro mesmo, porque naquele momento tinha 2 goleiros que não estavam rendendo. Só que nesse momento é um momento bom do Hugo. E para o goleiro, o momento é muito importante. Sabe lá qual vai ser a chance de pegar essa camisa de novo? Eu estou pensando muito em função do fato de ter sido goleiro também. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.